E olá pessoal, tudo bom? Para quem me segue aí no canal deve estar estranhando eu fazendo uma aula, uma transmissão ao vivo, né? Na verdade estou fazendo aqui um teste de equipamento, né? Há muito tempo eu tenho pensado na ideia de fazer algumas aulas ao vivo, né? De economia, de finanças, de seja lá o que for. Obviamente faz muito tempo que eu estou ausente do canal. Esse canal ele é uma forma de eu manter-se atualizado, né? E, digamos assim, matar a saudade que eu tenho da sala de aula. Então é para isso que eu abri esse canal, né? E só que as atividades profissionais acabam me tomando muito tempo e eu não consigo dedicar a atenção no canal que vocês merecem, né? Mas estamos aqui para fazer então um pequeno teste para ver se um dia a gente voltar, né? A partir do momento que eu voltar a botar conteúdos dentro do canal, conteúdos de economia, conteúdos de finança, conteúdos de estatística, a gente possa eventualmente fazer aulas ao vivo, né? Então, o nosso trabalho hoje é esse, é ver como é que fica uma aula ao vivo. Esse vídeo não é editado, eu estou fazendo aula ao vivo, vou fazer como se eu estivesse dentro de uma sala de aula, ok? E aí eu vou, né, testando esse modelo para ver como é que é a aceitação disso, tá bom? Então, para isso eu escolhi uma aula extremamente simples, né? Que é... Vamos voltar aqui, viu? Estou testando. Pensando com... A aula é exatamente essa aqui, ó. Pensando como um economista. Né? São 10 princípios de economia. Até tenho aulas que eu gravei há 6, 7 anos atrás sobre esse assunto. Que você encontra lá no livro do Mankiw. Introdução à Economia do Mankiw, que eu acho uma referência bibliográfica bem interessante para todo mundo que quer aprender economia de maneira descomplicada. Vai lá, pega o Introdução à Economia do Mankiw, que você vai estar muito bem servido de livro-texto, ok? Então vou só fazer um bate-papo aqui, falando sobre os 10 princípios, de economia. O que são os princípios da economia? São mais ou menos afirmações que há uma espécie de consenso entre os economistas. Então é isso aqui, né? E o primeiro princípio de economia, o princípio mais básico, mais óbvio de todos, é que a gente se enfrenta a trade-offs, né? Trade-offs significa escolhas, e os agentes precisam tomar decisões baseadas em escolhas. Por que os agentes têm que escolher? Porque tudo em economia é escasso. A escassez é, por definição, o objeto de estudo da ciência econômica. E olha, se tudo é escasso, eu preciso fazer escolhas. Se eu não tenho tudo para todos, eu preciso fazer escolhas, certo? Então a ciência econômica, ela investiga como essas escolhas são feitas, certo? Como as escolhas são feitas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolhas, tá? Por causa da escassez, certo? Por causa dos recursos escassos. Que agentes? Famílias, empresas e governos. Todos esses agentes têm que fazer escolhas. Ok? Princípio número 1. Escolhas. Princípio número 2. Não existe almoço grátis. Toda escolha tem um custo. Tá? Então, se você tem que escolher entre A e B,
o custo de escolher A é B. O custo de escolher B é A. Então, todos os agentes, ao fazer escolhas, e todas as escolhas representam um custo. Mesmo aqueles que, em tese, não existem. Por exemplo, você está aqui assistindo essa aula agora. Qual é o custo da aula? 0. Certo? Não é uma verdade isso. Mesmo aquilo que nós não temos digamos assim, um desencaixe financeiro, apresentam custos. Por quê? Porque lazer é um bem. Você paga para tê-lo. Certo? Então, se você abre mão de horas de lazer para assistir uma aula ao vivo, você, na verdade, tu estás, de certa forma, sendo exposto a um custo, certo? E o custo, especificamente, nesse momento, é lazer. Então, mas eu estou assistindo uma aula que o custo é 0, tá? Você abre mão de lazer, esse é o teu custo. Então, tudo aquilo que a gente desiste para obter tem custo, é um custo, né? E nós chamamos, e esse custo em economia tem nome, chama-se custo oportunidade. Não tem como você fazer uma análise econômica eficiente, uma análise econômica completa, uma análise econômica profunda, sem ter na cabeça o que é custo-oportunidade e investigar todos os custos, oportunidades envolvidos. Vou dar um exemplo aqui. Tem um rapaz que corta grama aqui em casa, certo? Ele corta grama em 2 horas. Esse é o tempo mesmo. Eu já cortei grama na minha casa. Eu demorava 8 horas. Eu ficava o dia inteiro cortando a grama. Era um terror. Certo? Olha só. Não vale mais a pena eu pagar. Mas eu, por exemplo, aí eu poderia cortar no sábado. No sábado eu não tenho nada para fazer. Eu estou em casa descansando. Mas então eu teria que abrir 8 horas de lazer. 8 horas de lazer para cortar grama. Então não é verdade que que cortar a grama quando sou eu é grátis. Não é fato. Então o que acontece? Eu faço um custo-benefício de quanto custam minhas 8 horas ou quanto eu pagaria para ter 8 horas de descanso, né? E comparo com as 2 horas ou quanto o sujeito me cobra para cortar grama na minha casa. Quando eu faço a conta, eu disse, não, vou contratar. Certo? Então, quando você faz uma análise econômica, você precisa sempre levar em conta isso. Tá? Muita gente me pergunta assim, por exemplo, vale a pena alugar casa? Alugar ou comprar? Tá? Alugar ou comprar uma casa? Imagina uma casa de 200 mil reais. Certo? Então, o que acontece na prática? Os caras dizem, não, olha só, se eu pegar 200 mil reais e aplicar, agora tira renda fixa, não está dando nada. Mas se eu botar na Bolsa de Valores, eu consigo obter um ganho aqui de 6%, ano, real. Né? Isso aqui dá 12 mil ano, o que dá R$1.000 por mês. Bom, com R$1.000 por mês eu consigo pagar um aluguel de R$500 e ainda me sobra 500 pila, certo? Então, economicamente falando, parece ter sentido você, ao invés de pagar R$200 mil por uma casa, pagar R$500 de aluguel, certo? Só que esse não é o único custo, existem outros custos que devem ser levados em conta. Tá? Como, por exemplo, aliás, nem é custo. Se eu desisto, porque como o sistema, e aí nós vamos parar, só para nós vamos pegar esse exemplo e vamos para o terceiro princípio, que é esse aqui. Agentes respondem a incentivos, certo? Então, se nós pensarmos nesse processo, né? Se nós pensarmos em incentivos, o sistema de escolha é baseado numa balança entre custos, e aqui são todos os custos. Deixa eu só apagar tudo aqui.
A gente responde a incentivos, né? Então, de novo, nós estamos pensando numa balança aqui de um lado do prato. De um lado do prato nós temos todos os custos, e aqui são custos, oportunidades. E todos os benefícios. Então, quando você vai lá e faz uma conta seca, dizendo, olha, 200 mil reais numa casa, eu posso render R$1.000 numa aplicação qualquer, né, ou renda fixa ou variável, e eu posso alugar essa mesma casa por R$500, pagar de aluguel, você fez um cálculo econômico, certo? Portanto, você tem, não, R$500 é o custo, R$1.000 é o benefício, certo? Mas você também tem, construir a casa, R$1.000 é o custo, R$500 é o benefício. Mas você também tem que pensar, por exemplo, que daqui a pouco ter a casa própria te traz um benefício intangível, que é o sentimento de construção. Tá? Então você diz, não, por R$500 por mês, eu prefiro ter uma casa própria, vou construir ela e vou abrir mão desses R$1.000, certo? Então, você pode abrir mão. Aí o custo da construção civil disparou e foi para R$300 mil o custo da casa, que era de R$200 mil antes. Bom, como mudou o custo aqui e o benefício de ter a casa própria não mudou, você pode dizer, não, a 200 mil eu construo, a 300 mil não. Certo? Então, os agentes respondem a incentivos. E ao tempo inteiro. Então, muitas das ações do governo são no sentido de mudar ou de promover incentivos que produzem determinados resultados. Por exemplo, taxa de juros baixa. Incentiva consumo. Então, por exemplo, o governo baixou a Selic. O que aconteceu com a busca por financiamento imobiliário? Aumentou. Tá? Então, as pessoas responderam ao incentivo da redução de juros. E assim é com tudo. Né? As pessoas andam num carro que tem airbag. Elas tendem a aumentar a velocidade quando dirigem, porque elas se sentem mais seguras. Elas só estão respondendo a incentivos. Ok? A multa é uma punição para mudar a balança quando você decide dirigir mais rápido. Tá? Então você tem uma multa de excesso de velocidade, o objetivo da multa é, única e exclusivamente, mudar a balança de incentivo, porque se a multa for zero, não adianta o governo botar um limite de velocidade de 100 km por hora, que você vai ultrapassar, já que você não tem custo de exceder, a não ser o custo da perda, do aumento da chance de sofrer um acidente grave, né? Mas você tem o benefício de chegar antes. A multa aumenta o custo, sem aumentar o benefício, e os agentes respondem a isso. Ok? Pessoas racionais pensam na margem. Na verdade, agentes racionais decidem na margem. O pensamento marginal seria o benefício adicional que eu obtenho através do esforço adicional. Não é? Eu trabalho 4 horas. Ganho, sei lá, R$1.000. Se eu trabalhar 8 horas, eu vou ganhar R$1.200. Bom,
se eu olhar o pensamento bruto, eu vou dizer, não, 1.200 é maior que 1.000, então eu vou trabalhar 8 horas. Mas não é assim que o agente racional pensa. Ele diz o seguinte, eu vou dobrar a quantidade de horas para produzir, para receber 20% a mais de renda. Vale a pena? Qual a cesta de consumo que esses R$200 adicionais vão agregar na minha vida? Se você está passando fome, talvez os R$200 façam diferença. Se você está absolutamente satisfeito com segurança alimentar, morando bem, né? Talvez os R$200 não tenham sentido. Então os agentes pensam na margem porque, de novo, né? Qual é que é o meu esforço adicional? Trabalhar o dobro. Para obter quanto de ganho? 20%. Aí a pessoa pega, analisa isso em relação ao padrão de vida dela. Esses 20% adicional mudam o que no meu padrão de vida? Vale a pena? Sim ou não? Né? Então essas são as decisões e é isso que falam, é isso que diz, que a gente se refere, né? Quando a gente diz que agentes racionais pensam na margem. Quinto princípio, o comércio melhora a vida de todos, tá? Porque o comércio nada mais é do que o sistema de trocas de uma economia, certo? Bom, então você troca o comércio, aliás, vamos voltar. A base do comércio é o benefício mútuo. Você só troca o item A pelo item B se você deseja o item B e acha que o item B está num preço condizente, certo? E o cara que detém, e o agente que detém o item B, só troca pelo item A se acha que o preço de A está condizente e o benefício de A é satisfatório. Ou seja, quando você vai lá e compra qualquer item, no comércio, você comprou, sei lá, uma garrafa d'água, né? Você só comprou essa garrafa d'água porque você acredita que o benefício que ela traz para você é relevante, você vai poder levar água para qualquer lugar e o custo é compatível. Então foi algo, a troca, o sistema de trocas ou o comércio é um sistema de trocas voluntário. Ninguém faz uma troca voluntária se não é benéfico, né? Então quando você vai lá e compra, sei lá, essa garrafa d'água por R$20, é porque você acha que vale a pena. O preço é ok e o benefício é ok. Certo? Quem te vendeu achou que o preço é ok e que vale a pena vender. Então, se o comércio, se a base do comércio é o benefício mútuo, não tem como ele não melhorar a vida de todos. Porque ele não é, o comércio não é um jogo de soma zero. Certo? O comércio não é um jogo de soma zero. Se há troca, o benefício é mútuo. E não há como haver troca entre dois agentes com benefício mútuo sem que os dois saiam ganhando. Então, quanto mais trocas houver entre A e B, maior é o padrão de vida de A, tanto de A quanto de B. Então, o comércio não é um jogo de soma zero. A troca só existe se ela for voluntária e ela só acontece quando o benefício é mútuo. Portanto, não tem absolutamente nenhum sentido você achar que sistemas econômicos que privilegiam o comércio sejam ruins para o conjunto da sociedade. Então, o comércio melhora a vida de todos, é o quinto princípio. Sexto princípio. A melhor forma de se organizar uma economia é através do sistema de mercado. Certo?
Os recursos, o que nós sabemos de economia? Os recursos são escassos. Os recursos são escassos. E nós precisamos saber como alocar esses recursos na produção e consumo. Nós precisamos aprender como alocar esses recursos na produção e consumo. Certo? De que recursos nós estamos falando? Recursos de produção. Quais são os recursos de produção? Recursos naturais, capital, mão de obra, tecnologia e capacidade empresarial. São 5 recursos de produção. Certo? Por que o mercado é a melhor forma de se organizar a economia? Por causa de um sistema que é absolutamente espetacular de ver funcionando, que é o famoso sistema de preços. Vamos pegar não vamos longe. Pandemia. Março de 2020. Mais ou menos, né? Quando nós começamos a entrar em restrições, nas restrições para o combate à pandemia, certo? 2 itens não tinham o suficiente no mercado: máscara e álcool gel. Certo? Não tinha. Todo mundo sendo produzido máscara de pano, de tecido, um terror. O que aconteceu? No sistema de planejamento central, que praticamente não existe mais, a não ser em Cuba e na Coreia do Norte, ou nas antigas economias socialistas, o planejador central teria que deslocar recursos de produção, capital, trabalho, tecnologia para produzir máscara em álcool gel. No mercado, o que aconteceu? O preço da máscara disparou. Faltava máscara, né? Então quem tinha máscara vendia por um preço absurdo. Muita gente fica indignada. Olha só, como pode ganhar dinheiro com a miséria alheia, né? Mas isso aqui é uma aula de economia. Nós não estamos aqui, digamos assim, nós estamos preocupados com a alocação dos recursos. Quando o preço da máscara disparou, ele mandou um sinal para todos os agentes, de que tinha uma escassez no mercado de máscara. Como é que ele sabia? Por causa do preço. O que os agentes fizeram? Digo, bom, se o preço é alto, eu posso lucrar com isso. Como é que eu vou lucrar? Produzindo máscara? Porque o meu problema é de oferta. A demanda está muito alta. Então as empresas perceberam, por causa do preço, uma oportunidade. Resultado, deslocaram seu capital, trabalho e tecnologia para produzir máscaras. Como resultado, aliás, as empresas foram comprar máscaras no mercado internacional. Como resultado, a demanda não diminuiu, porque a pandemia continuou, a demanda continuou igual. O que aconteceu com a oferta? Aumentou. Quando a oferta aumentou, o preço caiu, as coisas se estabilizaram e ninguém vai ao mercado agora e vê falta de máscara. Como é que E olha só, a produção de máscara não foi o governo federal que mandou produzir, não foi o governo estadual que mandou produzir, ninguém mandou produzir.
O mercado, o sistema de mercado, através do sistema de preços, identificou uma escassez e, pum, disparou uma mudança na alocação dos recursos de produção. A mesma coisa aconteceu com o álcool gel. Falta álcool gel. Bom, beleza, então vamos parar de produzir etanol e vamos produzir álcool gel. Vamos parar de produzir álcool, sei lá, 80 graus para produzir álcool gel. As empresas que trabalham com essa matéria-prima mudaram, deslocaram capital, trabalho e tecnologia para produzir álcool gel. Falta álcool gel hoje no mercado? Não. Como é que eu tenho certeza que não falta? Porque o mercado organizou. Por isso que o mercado é a melhor maneira de organizar a economia na alocação dos recursos de produção. Fechado? Significa que o mercado... Essa é uma pergunta... E eu sou um economista liberal, tá? Mercado é infalível? A resposta é não. Não é infalível. O mercado não é infalível. Certo? O mercado, inclusive, tem várias falhas. Uma delas, por exemplo, externalidade. Certo? Nós discutimos muito sobre externalidade durante a pandemia. Tá? Que é entre quem defende as quarentenas e quem não defende. Quem diz o seguinte, olha, se você fura a quarentena, o argumento de quem defende quarentena, se você fura a quarentena, o problema não é só teu, porque você transmite o vírus e põe minha vida em risco. Portanto, ele quer que o governo resolva a externalidade proibindo as pessoas de saírem à rua. Vocês entenderam? A externalidade é uma falha. Fumar. Fumar é uma externalidade, porque você fuma, prejudica terceiros. Se você fuma e prejudica terceiros, se a tua decisão individual prejudica terceiros, o governo atua no sentido de arbitrar uma solução para esse impasse. Porque eu não fumo, eu não quero que você fume perto, e você quer fumar, mas me prejudica. Então, a externalidade é um problema de mercado. Há outro problema de mercado, concentração. Por exemplo, monopólio. Monopólio não é mercado. Monopólio é a ausência dele. Não há aqui especificamente o mercado. Claro, vocês vão dizer, não, como há um comprador e um vendedor, há um mercado. Então, a Petrobras tem um monopólio, sei lá, o setor de petróleo, não é bem verdade, mas ela já teve. Vamos imaginar que a Petrobras seja a única vendedora de combustível no país. Você vai dizer, não, mas é um monopólio, então é ausente de mercado. Não, mas tem compradores, se tem comprador é um mercado por definição. Sim. Mas quando o monopólio impõe o seu poder para evitar a concorrência, ele não faz com que o sistema de mercado e o sistema de preços sinalize adequadamente o que está faltando ou não. Porque ele é um monopólio. E ele controla e determina preço. O sistema de mercado só funciona quando o preço flutua de maneira a que a oferta e a demanda se ajustem. O monopólio, a oferta não se ajusta porque ele determina a oferta. Então, nesse caso, o governo pode, às vezes, melhorar os resultados do mercado, porque o mercado é falho. O mercado é uma criação humana, né? Certo? O mercado, ele foi sendo desenvolvido ao longo da história da humanidade. Então, o governo pode, eventualmente, melhorar os resultados do mercado. Esse é o princípio 7. Princípio 8, o que eu acho mais interessante. O padrão de vida de uma sociedade depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma população de 10 pessoas. Certo? Que produz arroz.
certo? E eles moram numa ilha deserta, sem contato com a humanidade. Por quê? Por que que eu estou botando em uma ilha deserta? Porque é sem comércio, certo? Eu estou pensando aqui num evento onde o comércio é igual a zero, beleza? Então vamos imaginar que essa sociedade só produza arroz. E o padrão de vida dela depende da quantidade de arroz que ela produz, né? Então, ó, se ela produz 30 quilos de arroz, o PIB per capita dessa sociedade é 3 quilos de arroz por pessoa. Certo? Beleza. Eu falar que o arroz custa 5 reais, ou que o arroz custa 10 reais, eu posso dizer, não, meu PIB nominal aqui é 150 reais, aqui o meu PIB nominal é 300 reais, portanto, evento 1, evento 2, portanto aqui essa sociedade é mais rica. Não é verdade. Porque o tamanho da riqueza dela é quanto ela produz, 30 quilos de arroz. Certo? Então as pessoas confundem PIB nominal com PIB real. Pior, elas confundem tamanho com riqueza. Então, se eu pegasse esse PIB per capita aqui, 150 reais, e dividisse por 10 pessoas, eu ia dizer, não, aqui o meu PIB per capita em reais é de 15 reais por pessoa. No segundo caso, o meu PIB real é de 30 reais por pessoa. Veja bem que o PIB per capita aqui não me ajuda a dizer nada sobre o padrão de vida, porque ela efetivamente, mesmo que o PIB real per capita saia de 15 reais para 30 reais, perdão, mesmo que o PIB per capita saia de 15 para 30, o padrão de vida dela não mudou nada. Ela continua tendo, em média, uma capacidade de consumo de 3 quilos de arroz. Certo? Então, olha só. Se a população é 10 pessoas, a produção é 30 quilos de arroz. E o meu PIB per capita é 3 quilos de arroz. Ou seja, a capacidade é o consumo médio de cada população. E o preço do arroz? O preço do arroz é irrelevante para o padrão de vida. A única maneira do padrão de vida dessas pessoas melhorarem é que elas produzam mais, certo? Que elas passem, por exemplo, a 40 quilos de arroz de produção. Aí, aí o meu PIB per capita sai de 3 quilos de arroz para 4 quilos de arroz. E esquece o preço. Certo? O que é importante? Tá? Aqui eu estou tendo um aumento de produção. Se a minha população se manteve estável, ou seja, a minha população continua de 10 pessoas, significa, se eu estou produzindo mais arroz com a mesma quantidade de fator de produção, né? Que são 10 trabalhadores, significa que a minha produtividade aumentou. Então eu posso afirmar com tranquilidade que o padrão de vida de uma sociedade depende da sua produtividade. Certo? Produtividade é a chave do padrão de vida de uma sociedade. Por que os americanos são mais ricos que os brasileiros?
Você sabe por quê? Porque a produtividade média de um americano é 4 vezes maior que um brasileiro. Portanto, eles consomem 4 vezes mais, um americano médio consome 4 vezes mais do que um brasileiro médio. Entenderam? Então, o padrão de vida de uma sociedade depende única e exclusivamente da sua capacidade de produzir bens e serviços, traduzido com a palavra-chave produtividade. Certo? Princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Certo? Todos os casos de inflação e hiperinflação da história aconteceram por conta da expansão de moeda. Teve muita discussão sobre isso no início da pandemia, porque alguns economistas sugeriam que a melhor forma de enfrentar a crise econômica era emitindo moeda. Eu tenho um vídeo aqui dizendo que estava errado. Aqui no meu canal. Pode dar uma olhada. Eu disse, cara, isso aí vai gerar inflação. Aí os economistas, aí alguns diziam, não, mas olha, sei lá, aí teoria econômica, né? Modelos macroeconômicos, tem uma aula aqui no canal. Não, mas a capacidade ociosa, bibibi, babobó. E eu disse, cara, expansão monetária provoca inflação. A inflação em março estava sinalizando para 2,5% ao ano. Finalizou o ano em 4,6% ao ano. E a inflação no atacado excedeu 20% ao ano. Sabe qual é a razão da inflação? A emissão de moeda com o objetivo de contornar a crise econômica, provocado pelas medidas de distanciamento social. Então não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que se o governo emitir moeda, os preços sobem. Vocês querem ver? Os americanos imprimiram moeda, né? Estímulo monetário. Imprimir moeda aqui é estímulo monetário. Estado do Brasil, estímulo monetário. A Selic é 2, estímulo monetário. Os Estados Unidos, mais estímulos monetários para combater a crise. Europa, estímulos monetários. Você sabe o que aconteceu com o preço das commodities no mundo? O minério de ferro, por exemplo, aumentou, dobrou de preço nos últimos 3 meses. Exatamente por conta dos estímulos monetários. Tá? Porque os estímulos monetários aumentaram a quantidade de moeda de circulação. Isso aumentou o comércio mundial. Dólar e euro, quando aumenta no mundo, o comércio mundial aumenta. O resultado foi que todas as commodities aumentaram de preço. Soja aumentou, boi gordo aumentou. Olha a inflação no mercado. Soja aumentou, boi gordo aumentou, milho aumentou, minério de ferro aumentou, papel aumentou, alumínio aumentou, cobre aumentou, tudo aumentou. Por quê? Porque os governos emitiram moedas demais. Então isso está uma lei, amigão. É uma lei. Não escapa dela. É isso que acontece. E o último das nossas princípios é, vamos lá, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O que que significa? Que quando a inflação sai do controle, o governo tem que tomar medidas econômicas no sentido de reduzir a taxa. Quais são as medidas da cartilha da economia? Segurar a demanda. O governo aumenta a taxa de juros. O governo impõe medidas de contenção de demanda. O governo reduz seus gastos. Segura a demanda. Certo? Quando o governo segura a demanda, a oferta agregada
que a produção da indústria diminui. E quando a produção diminui na indústria, o desemprego aumenta. Então esse é o trade-off. Se eu quiser reduzir a inflação, via de regra eu aumento o desemprego. Se eu estou com a inflação baixa, que era o cenário, por exemplo, em março, a inflação estava baixa, então ela podia subir, então eu podia reduzir o desemprego. Né? Quando a inflação. Se eu puder subir a inflação, eu diminuo o desemprego. Né? Ah, mas eu posso subir a inflação? Sim, porque se eu tenho um sistema de meta de inflação, a meta é 4,5%, o centro da meta, e a inflação está em 2%, a economia pode ser incentivada, né? Sofrer estímulos para poder aumentar a demanda e assim, né? Mesmo que eu tenha um pouquinho mais de aumento no processo de inflação, a redução do desemprego compensa esse trade-off, essa escolha, certo? Bom, esses são os 10 princípios de economia, ok? Galera, de novo, eu nem sei se eu vou deixar essa aula gravada aqui, porque primeiro vocês vejam minha voz, tá? Terrível, tá? Como eu disse para vocês, eu tô gravando um curso de certificação, certo? Certificação Ambima. Curso completo, é praticamente uma pós-graduação. É tanto conteúdo que tem, certo? Para certificação, para certificar gestores de fundo. Gestores de fundo. Tá? E eles precisam de 3 certificações agora. O CFG, que é o Certificado de Fundamento de Gestão, o CGA e o CGE. Então isso está me tomando muito tempo. É enorme a quantidade de material que eu estou produzindo, inclusive. Né? E esse material está indo para lá. Então, minha voz está sofrendo. Mas eu comprei, fiz um investimento num estúdio com um microfone profissional, com uma mesa digitalizadora que permite que eu escreva na tela como vocês estão enxergando. A câmera é mais profissional, né? Para que a gente possa, efetivamente, além de eu poder continuar gravando esses certificados e essas aulas, voltar a ter contato com vocês aqui no canal. Então hoje eu estou fazendo um teste. É um teste para ver como se sai, como é que é a ferramenta, como é que vocês enxergam, né? O objetivo é esse. Fazer um teste para ver se vale a pena, porque eventualmente eu posso coletar. Nosso canal atingiu 5.000 inscritos. Eu fico extremamente orgulhoso, cara, porque faz meses que eu não posto. Ele é um canal que só tem conteúdo de economia, né? Então eu fico extremamente lisonjeado que 5.000 pessoas acham que vale a pena seguir o nosso canal. Então, daqui a pouco a gente pode, as pessoas começarem a pedir aulas ao vivo e a gente separar um ou outro assunto dentro da área de economia, qualquer uma que seja, para que a gente possa fazer uma aula assim, do jeito que eu estou falando, ao vivo, na hora, certo? Eu não consigo, por exemplo, enxergar o chat, então se vocês estão falando comigo eu não consigo ver. Então são coisas que a gente vai aprendendo e só tem uma maneira de você aprender como se faz. É fazendo. E é isso que eu estou fazendo hoje. Agradeço se alguém assistiu, né? Vou deixar a aula aqui à disposição. Obrigadão pelo prestígio, certo? Tá, galera? Até mais.